Então, hoje a gente vai falar, realmente que vamos começar mesmo o curso, tá? E aí, antes da gente começar falando do Textual Poachers e Enterprising Women, que quem vai falar na verdade é a Joana, né, minha amiga. Ela leu os dois livros e tal, e ela vai poder falar com mais detalhes as partes mais interessantes do que eu poderia falar, tá? Mas antes de a gente chegar nesse ponto, que é onde começou realmente o estudo de fãs, a gente precisa olhar um pouquinho antes, tá? Para a questão dos estudos de audiência, ok? Então, o que eu vou trazer aqui é meio que uma curta timeline, né, uma curta linha do tempo sobre os estudos de audiência desde o início do século XX, tá? Essa linha do tempo que eu criei, ela foi baseada no estudo, né, do John Sullivan. O livro se chama Media Audience, Effects, Users, Institutions and Power. Ele faz nesse livro, que tem vários capítulos, um pouquinho da parte da história do estudo de audiências ao longo do tempo. Tá? Então é bem interessante que você tem um bom olhar e ele traz os estudos, traz detalhes e tal. Eu vou deixar disponível no final da aula todo o material que eu utilizei, tá? Pra fazer essa mini linha do tempo pra vocês. E pra vocês mesmos terem uma ideia do que acontece, se vocês querem ler com mais detalhe e tal, tá? Então vamos lá. Começando. O Sullivan, ele começa falando um pouco do conceito mesmo de audiências, tá? E aí ele traz uma coisa que o autor Jack Braddock fala em seu arquivo Amassing the Multitude, Revisiting Early Audience Studies. E aí ele fala isso aqui sobre as audiências, né? Audiências não são participantes empíricos para serem examinados por suas atividades concretas, mas como construtos discursivos, como efeitos de uma variedade de programas, instituições e instrumentos de medição. Estudar o público é estudar os discursos que tomam o público como seu objeto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça quando a gente fala de audiência é que seja algo realmente concreto. Aqui a gente tá falando de uma abstração, tá? É só uma ideia para se tornar um pouco palpável, digamos assim, dentro de um estudo, tá? Mas ela não é uma coisa que tem que se levar a literalmente, tá? E aí, pensando um pouco, pensando agora num outro aspecto, né, que a gente já vai pensando na questão de que por uma audiência ser muitas pessoas, principalmente hoje em dia, né, a questão das audiências quer dizer que elas são bem dispersas, tá? E aí o Sullivan traz o que o autor James Anderson, que, em seu texto The Pragmatics of Audience in Research and Theory, fala sobre essa questão mesmo de ser a audiência em si, se a gente for pensar, é algo bem disperso. Né? Ele fala isso. Grande demais para ser apreendido diretamente através da experiência, ele é uma construção da nossa pesquisa e teorização. Diferentes métodos de pesquisa e diferentes maneiras de teorizar produzem diferentes entendimentos do termo. Portanto, um público não é um fato, mas um conjunto de pragmáticas referidas em nossa perspectiva. Tá? E aí o Sullivan aproveita para complementar que o Richard Butt fala sobre essa questão, que o substantivo audiência faz parecer e muitas vezes nos faz pensar que a audiência é uma identidade que as pessoas levam para todas as situações e interações. Mas a audiência é um papel situado que as pessoas desempenham temporariamente e em seu desempenho as pessoas produzem representações das audiências. Então não é uma coisa fixa, tá? A audiência vai estar contada num determinado momento e espaço, né, que se tem, tá? Então, por isso que, sei lá, uma pesquisa sobre audiência de um determinado fandom há 5 anos atrás vai ser um diferente de um agora, porque pessoas novas entraram, pessoas antigas saíram, então
você tem aí uma mudança, tá? Então as coisas não permanecem, os objetos de estudos podem até ser o mesmo, mas a audiência sim, ela vai mudando ao longo do tempo. E isso é uma das coisas que tem que manter em mente, tá? E aí, com essa questão disso mesmo, de não ser a intenção de que que a audiência em si, a noção da audiência, é que não é uma coisa real, ela não é uma realidade que é observável, que é objetiva, e sim uma entidade construída, tá? E que ela vai surgir ali quando a gente está fazendo a pesquisa acadêmica, quando a gente está falando de uma prática institucional. E aí, quando a gente fala de prática institucional, pensa assim, tipo, os pontos de Ibope, né? Isso é algo que utiliza a audiência e é uma prática institucional para você ter noção lá do que está fazendo sucesso ou do que não está fazendo, tá? Então são essas os pontos de poderes, digamos assim, que vão tornar a audiência como algo tangível, digamos assim, né? Que vão querer trazer essa ideia de audiência, tá? E aí, para finalizar, uma reflexão feita pelo autor Martin Eller em Relocating the Site of the Audience, é que a audiência não existe em lugar algum. Ela não habita nenhum espaço real, apenas posições dentro de discursos analíticos. Se nós, como disciplina, vamos avançar nessa questão, a problemática central do campo, temos primeiro que desconstruir a unidade de audiência em momentos constituintes e constitutivos. E aí, o que isso significa? Que você tem que constantemente não pensar que aquilo ali é uma coisa só, tá? Você tem que não achar que isso daqui é uma unidade, é um coletivo e é sempre isso. Não é, tá? Então é por isso que fala dos discursos analíticos. Cada audiência vai ter um discurso analítico que pode passar por ela, tá? Então é muito essa questão. E aí, depois da gente ter tido um pouquinho dessa compreensão sobre a audiência, existe dentro do campo de comunicação ela foi criada, na verdade, por um acadêmico chamado James Webster, que são 3 modelos de audiência que você pode abordar, tá? 3 formas. Aí eu trouxe, que é a audiência como desdobramento, a audiência como massa e a audiência como agente, tá? O primeiro, audiência como desdobramento, que em inglês é Audience as Outcome. A gente vai ver isso aqui, tá? No caso, é esse círculozinho aqui, tá? De outcome. Ele tem até meu Deus, esqueci, um conjuntinho bonitinho armado, tá? Pra gente ver depois. E aí, a questão do desdobramento é que você a percepção da audiência como são pessoas que elas vão ser influenciadas pela mídia, tá? Ela vai sempre refletir de que forma o poder da mídia vai ter efeito em uma determinada audiência, tá? Então, é sempre essa questão de os efeitos prejudiciais que a mídia pode ter numa sociedade, tá? A audiência como massa, e aí você tá pensando nela como um grande grupo de pessoas, né? Até ele fala aqui, um grande grupo de pessoas espalhadas no tempo e no espaço que agem de forma autônoma e tem pouco ou nenhum conhecimento imediato uma das outras. Então, assim, é uma coisa bem mais distante, digamos assim, tá? E aí nós temos, por último, audiência como agente, né? E aí são as pessoas que vão ser concebidas como agentes livres, que elas vão escolher a mídia que ela quer utilizar, vai trazer as suas habilidades interpretativas, né? E vai criar novos significados, tá? Que é o que o fandom faz. A perspectiva que a gente olha o fandom é dentro desse modelo de audiência como agente, tá? Aqui, nesse daqui, não sei se dá pra ver muito direitinho,
Mas você tem a representação dos três e as áreas que eles se interseccionam, tá? E aí, em cada lugarzinho aqui, vão falando de algum tipo de teoria, tá? Que às vezes pega a teoria tal, combina com a teoria tal. Por exemplo, a do outcome, que é de audiência como desdobramento, ela tem uma correlação com a do agente, e a teoria que ela aborda, por exemplo, é uma da codificação e decodificação do Stuart Hall, que é sobre a forma que você recebe e internaliza alguma coisa de mídia, né? Que aí o autor vai ter uma determinada intenção quando ele vai emitir a mensagem, e aí o receptor vai entender aquilo e vai reproduzir uma coisa dele mesmo, porque é o que o background dessa pessoa que recebeu a mensagem vai conseguir compreender, tá? Então aí você tem essa junção. Então, quando vocês derem uma olhada aqui, vai ter o nome de várias coisas relacionadas com cada um. Obviamente eu não vou ficar explicando isso, porque não é a intenção do curso, tá? Isso aqui é coisa de comunicação, mas é interessante quem for estudar, ler alguns dos capítulos sobre isso, porque te faz compreender melhor as próprias teorias de estudos de fandom, tá? Porque o estudo de fãs, na verdade, ele vem da comunicação, tá? Eu sempre mantenho um pouco disso em mente, apesar de a gente estar aqui na letras, né? Mas o pesado mesmo, a pesquisa pesada vem da área de comunicação, tá? Então por isso que tem muita coisa que a gente nunca nem viu, né? Se você for da área de letras. Enfim, e aí eu vou falar agora só um pouquinho, né? Agora que eu falei das questões de modelos e centralizei e centrei onde é que tá ali o estudo de fãs. Quando a gente fala sobre o início dos estudos de audiência, lá no século XX, ele vai estar focado sempre nas questões de como as novas mídias afetam a população. Então, é o que a gente tinha visto lá, naquela parte que eu falei de audiência como desdobramento, é aquele ponto de vista, tá? É a questão de você... Tem o nome da teoria, que é a teoria dos efeitos, né? Ou estudos dos efeitos, que é a forma que aborda o público, né? Como um coletivo que precisa de proteção, que possivelmente precisa de proteção contra as influências externas e perigosas da mídia, né? Pensa que foi logo quando começou o cinema e a rádio, tá? Então, até meados ali, até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, tinha muito essa discussão, principalmente na mídia, principalmente no acadêmico, tá? Então, era sempre... As pesquisas acadêmicas eram voltadas para isso, não tinha muito fora dessa questão, tá? Com o avanço das pesquisas, né, que eles começaram a fazer vários testes, se realmente havia... se a mídia que a pessoa consumia realmente afetava, sim ou não, as pesquisas que foram desenvolvendo foram mostrando que não era bem assim. Eles achavam que era total. Aí, quando eles fizeram uma determinada pesquisa, chegaram à conclusão que era determinadas pessoas com determinadas características adotavam o que viam, mas a maior parte não. Né? Então isso começou a ser descartado, né? Que não é todo mundo que vai ser afetado da mesma forma pela mídia que assiste. Então começou a noção de teorias de efeitos limitados, que aí é dentro de uma lógica ali de um determinado perfil que vai ou não absorver aquele conteúdo, tá? Então, e esse daí foi o que prevaleceu até... tem hoje, obviamente, até hoje isso é pesquisado, tá? Isso aí não acabou, ainda existe, mas a força com que tinha diminuiu muito, principalmente ali nos anos... início dos anos 60 e anos 70 e 80, tá? Porque ali no ano 60 vai mudar o paradigma, tá? Se antes o paradigma dos efeitos falava que
a audiência era passiva, né? Possivelmente muito manipulável e tal. Quando ela vai modificar, ela modifica para um paradigma funcionalista, tá? E aí, o que é o paradigma funcionalista? Primeiro de tudo, a teoria funcionalista, assim, não sei quanto vocês sabem, mas teorias funcionalistas no geral sempre buscam entender por que as pessoas fazem o que fazem. Então, a teoria, agora, esse paradigma que vai vir, que é a teoria dos usos e gratificações, ela é realmente baseado na função. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que parte a parte da pergunta não é mais o que a mídia pode fazer com as pessoas, a mídia faz com as pessoas. Agora mudou. Agora é o que as pessoas fazem com as mídias, tá? Ela vai ser focada muito ali no público, tá? Vai ser, principalmente, o que acontece? Isso tudo começa, essa discussão começa quando você tem um pesquisador da área de comunicação chamado Bernard Belson, eu acho que é assim que se fala, que aí ele escreveu um texto falando sobre como o campo de estudos de audiência estava em crise porque estava se abandonando a teoria dos efeitos, né? Estava perdendo estava perdendo a força, né, no campo. Então, como estava perdendo a força, ele falou assim, o campo está indo de mal a pior, né, coisas assim. E aí, vários pesquisadores foram contra o que ele falou, e um deles, que é o Elijah Katz, não só refutou, ele não fez exatamente ele não refutou exatamente. Ele reconheceu que sim, havia uma crise ali, mas ele ofereceu uma alternativa que fizesse uma reformulação na questão dos estudos de audiência. Ao invés de você olhar para o que a mídia está fazendo, vamos olhar para as pessoas a partir do que elas fazem com a mídia. E é muito naquela perspectiva de que as pessoas selecionam aquilo que elas querem ver, tá? Na verdade, se você for prestar, você lendo ali a teoria e tal, você percebe, se você souber ali, que Pierre Bourdieu tá fazendo a teoria do hábitos, né? E eu falei, se alguém aqui estava na minha palestra sobre as ondas de estudos de fãs, eu falei sobre o Pierre Bourdieu. E o Pierre Bourdieu fala disso, que são os nossos gostos que determinam o que a gente vai gostar. São nossos gostos, não, é o nosso background, ou seja, nossos papéis sociais, onde a gente nasceu, classe social, etnia, sexualidade, tudo que uma pessoa toda a identidade que ela vai influenciar nos gostos dela. E é um pouco disso que você vê nessa teoria de usos e gratificações, tá? Que tudo que a gente seleciona para consumir em relação à mídia é por conta daquilo que do local que a gente veio, né? Literalmente, assim, nosso lugar social, digamos assim, tá? E aí isso mudou, né? Saiu totalmente ali da teoria dos efeitos, porque você foi para um lugar completamente diferente, tá? E aí você tem aí você tem essa teoria funcionalista, né, com esse aspecto funcionalista, mas por só limitar muito a questão da audiência, né, de deixar tudo nas mãos da audiência, você perde outros fatores ali. E aí, nessa mesma época que está se discutindo essa questão da audiência ali, da teoria com essa abordagem funcionalista, está sendo a ascensão dos estudos culturais, né? Isso também eu falei um pouco lá quando eu fiz a palestra. E aí, o que acontece nos estudos culturais? Ali que começa na década de 80. O interesse
pela forma com que a mídia é usada, ela se desloca. Ela sai dali dos usos da mídia pela pessoa e vai para a questão da interação. A interação entre o conteúdo das mídias e os receptores, tá? E quem começou todo esse trabalho foi o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham, que eles vão defender que o processo de recepção tem mais nuance, tá? Do que se dava para ver naquela época, do que estava sendo pesquisado, né, um pouco antes, né, ali na década de 60 e 70 com os usos e gratificações. E aí a questão era que a audiência ela era muito mais ativa, porque as interpretações de textos específicos, né, faz com que enriqueçam aquilo que foi dado, tá, pelo conteúdo, tá? Então você entra numa questão que a forma com que o público olhava os textos vai depender do repertório cultural da pessoa, tá? Então é um momento que vai começar a ver ali a questão dos como as experiências discursivas do público vai afetar como ele vai receber um determinado conteúdo. Indiferente do que qual era o plano original do autor, tá? Porque aí ficam duas coisas separadas. O que o autor quer e o que as pessoas leem são coisas muitas vezes muito diferentes, tá? E todo mundo que aqui é de fandom sabe muito bem disso, né? Então é esse pessoal de Birmingham que começa a fazer esses estudos culturais, né, com essa perspectiva, que aí a gente chama da teoria de recepção, tá? E é nessa questão ali da teoria da recepção que você vai ter uma das maiores figuras, que é o Stuart Hall, que ele vai falar da questão do codificação e decodificação de mensagem, que eu falei ali um pouco no início, né? Que você recebe o conteúdo, o autor faz de uma determinada forma, com um determinado intuito, mas a pessoa que está recebendo lê de outra forma diferente, e o interesse dele é exatamente nessa passagem, nessa transmissão, digamos ali, né? Nessa interação, nessa troca, tá? Mas pendendo sempre mais para a pessoa que está recebendo, tá? Mais pro público do que realmente pro autor. E é nesse cenário aí, né, especificamente mais dos estudos culturais, que vai ajudar a pavimentar o caminho, né, dos vários estudiosos que vão vir na década de 90 para criar os estudos de fãs. E é dentro dessa lógica aí que, digamos assim, nasce Textual Poachers, do Aaron Jenkins, e Enterprise Women, da Camille Bacon Smith, tá? E essa parte minha acabou, e agora eu passo a palavra para a Joana. Oi, gente. Boa noite. Posso botar? Posso apresentar? Pode. Eu tô sem poder tirar aqui o meu. 2 segundos. Tá, peraí. Tá. Foi o meu. Vamos apresentar aqui. Bom. Deixa eu me ajustar. Ok. Gente, eu quero só começar com um pequeno disclaimer. Esses personagens não são meus, eu não tô lucrando com nenhum deles. Não, zoeira. Não, o disclaimer é o seguinte. Eu tenho um vício de linguagem. Que, assim, eu aprendi com as vozes da minha cabeça, e desde que eu me entendo por fã, eu falo a fandom. Não façam isso. Não é o correto academicamente. A gente pode ter uma discussão depois sobre isso, sobre qual é o artigo de fandom, mas só ignorem e tentem não fazer que nem eu. O certo, academicamente, é o fandom, ou já vi gente falando também o fandom, que acho interessante.
Mas, basicamente, isso. Meu nome é Joana, muito prazer. Eu fiz comunicação com especificação em cinema na PUC Rio. Então, isso vai ser bem, né? Eu vou tentar explicar aqui algumas questões da área e tal. Então, vamos começar, né? 1992 foi um ano muito interessante. Foi definitivamente um ano de todos os tempos. Que nós tivemos não dois, mas 4 livros analisando cultura popular, fãs e mulheres, principalmente. O Henry Jenkins, ele é uma exceção aqui, ele é o único homem que publicou livros sobre isso nesse ano, eu acho, ou pelo menos dos mais importantes, ele foi o único. A gente tem, então, o Textual Poachers dele, o Adoring Audience, da Lisa Lewis, o Enterprising Women, da Camille Bacon Smith, e esse aqui não é o dela, tá? O nome do livro da Constance Penley é Feminismo, Psicoanálise e o Estudo da Cultura Popular. Eu, infelizmente, não achei a capa do livro dela, mas eu botei um desses livros. Eu queria mostrar para vocês um pequeno contexto da cultura aí pegando os anos 70 até mais ou menos os anos 80 e indo até anos 90, que é quando estreou o último filme, né, dessa linha do tempo que eu peguei, como eles retratam o fã. Então, a gente começando pelo esse Group, de 1970, que é sobre uma menina de 17 anos que sai de casa e decide vou atrás de banda pop, e quero transar com um homem famoso. É esse o filme. A versão da França, inclusive, tem, tipo, cenas de sexo a mais, para vocês terem uma noção aí do que a gente tá falando. O livro, né, o Fã, Obsessão Cega, o livro é de 77, a adaptação é de 81, é sobre um cara obcecado por uma atriz de teatro. Ele manda 500 mil cartas para ela, persegue ela, sequestra ela, e no final ela mata ele. Fade to Black, eu esqueci, eu acho que em português é A Escuridão da Morte. É sobre um homem que é projetista, ele é fissurado em filme clássico, e ele decide que ele vai começar a matar gente se vestindo de personagens clássicos do horror e matando da mesma forma que esses filmes de terror mostram na tela. Em 82 a gente tem o Mazes and Monsters, que é uma tradução literal aí seria Labirintos e Monstros, que é baseado num caso muito triste que teve eu não lembro agora exatamente, acho que foi 80, sobre um menino que sumiu, ele desapareceu e tentou se matar. E o fato de que ele era jogador de Dungeons and Dragons, né, de D&D, foi sensacionalizado de uma maneira horrorosa e ficou essa impressão na mídia estadunidense que o culpado de tudo isso era o jogo, que ele entrou no jogo e não sabia mais discernir a realidade. Ele achava que era um grande clérigo, cavaleiro, e que ele ia derrotar monstros, enfim. E no final, os amigos dele decidem matar ele como ato de misericórdia, porque ele não estava conseguindo mais discernir a realidade de maneira nenhuma. O Rei da Comédia é sobre um aspirante a comediante que enfim, que sequestra um comediante. Vingança dos Nerds. Eu nem sei o que falar desse filme. Ele é muita coisa para digerir. Ele é, ao mesmo tempo, uma power fantasy, né? Uma fantasia de poder para a figura do nerd, mas extremamente também ofensivo à figura do nerd, porque toda a comédia dele está no fato de que são nerds fazendo isso. Extremamente misógino. Tem as mulheres gostosas que eles querem pegar,
E as mulheres nerds são, tipo, feias, gordas, e não são essas mulheres que eles querem. Enfim, dá pra fazer muita coisa com esse filme, dá pra falar muita coisa desse filme. Starlust foi um livro que falava sobre a suposta vida secreta das groupies e com fantásticos nomes de título como Obsessão, Êxtase e Possessão, Delírio. Então, também erotizando muito essa figura da groupie, essa ideia da groupie. Misery, né? Louca Obsessão, clássico do Stephen King. É sobre uma fã mais velha, gorda, que sequestra um escritor e descobre que ele matou a personagem preferida dela. A personagem preferida dela. Ela fica tão possessa com ele que começa a torturar ele até ele concordar a escrever outro livro ressuscitando ela. E, por último, a adaptação é dos anos 90. E, por último, eu queria falar desse skit, né? Uma aparição aí do Saturday Night Live, o SNL americano, que é uma pequena vinheta sobre um bando de fãs de Star Trek, todos com aquela clássica né, sendo retratados como o nerd clássico, que é a pessoa que é obcecada, que quer falar de coisas irrelevantes, que quer saber, né, e que fica pedindo e aqui, não sei se vocês estão vendo, mas aquele ali é o William Shatner, e ele vira para esse bando de fã e fala, caiam na real, vai viver a vida, sai de mim. Vocês são um bando de perdedores que não pega mulher e vocês têm que parar de gostar de café. Gente, só rapidinho. William Shatner é o ator que fez o Kirk. É o ator Capitão Kirk na série original de Star Trek, tá? Exatamente. Então, isso foi, assim, de uma ofensa de marca maior. Então, esse é o contexto cultural, né? Essa é a imagem que as pessoas têm do fã na mídia, né? Na cultura popular. Essa é a imagem do fã que as pessoas têm. E esse é o contexto em que o Henry Jenkins e a Camille Bacon Smith escrevem os livros deles. Aqui nós temos os dois principais trabalhos do Henry Jenkins. A gente, em comunicação, não estuda o Textual Cultures, infelizmente. A gente estuda a cultura da convergência. E por quê? Por que esse desprezo total pelo fã? Bom, vindo da área de cinema, eu consigo me identificar muito com o aluno de letras em questão de ter que lidar com professores que estão... A cabeça deles está totalmente nos clássicos, né? No cânone cinematográfico, no cânone literário. Essas são as coisas que a gente tem que estudar academicamente. O resto não vale a pena, não é coisa para estudar, não é o objeto que é valorizado, não é algo que vale a pena ser estudado, é lixo. E, né, então muita coisa do bom gosto, do que a gente chama de bom gosto, vem de cima para baixo pra gente, é ditado de cima para baixo. Tem muito desse elitismo. E o fã dessa época, principalmente nos anos 60, eu quero que a gente lembre que nessa época, né, a TV era considerada lixo, né? Uma das gírias para TV em inglês era idiot box, né? A caixa do idiota, a caixa idiota. E eu vou ler para vocês uma música dos anos de 95 que os meus pais botavam para eu ouvir.
tá? Não sei se alguém aqui cresceu com Bia Bedran, que era uma psicóloga, né? uma musicoterapeuta que fazia música para criança. Então, aqui, rapidinho a letra. Conheci uma garotinha que virou uma videotinha, sua cara foi tomando o formato da telinha. Quase não conversava com os amigos nem brincava, porque só lhe interessava o que a TV dizia. Desliga a TV, desligo não. Quero falar com você, não falo não. Venha ler, não leio não. Eu só quero a televisão. Então, vocês podem imaginar, eu morria de medo dessa letra, dessa música. E pois é. Isso era música para criança naquela época. Então, o fã, ele escolheu o objeto errado. Sim, pura e simplesmente. Ele escolheu o objeto errado. Você não... Como assim você gosta de uma série de TV? Isso é lixo. Além disso, o fã escolheu a maneira errada de mostrar afeto por esse objeto. Ele é uma pessoa extremamente emocional. E o que a academia fala pra gente, não. Você tem que analisar isso de uma forma fria. Você tem que prestar atenção no gosto do autor, não nos seus gostos. Não. A obra, você tem que prestar atenção só na obra, não no que você quer. Não. Então, o fã, ele tá sendo desprezado por essas duas coisas. Ele escolheu o objeto errado e ele tá expressando esse afeto da maneira errada. E uma das frases que eu mais gosto eu tenho... Desculpa, gente. Peraí, eu vou voltar nesse aqui rapidinho. Mas uma das frases que eu mais gosto no livro do Jenkins é que ele já começa falando desses estudos culturais que a gente falou. Devemos evitar os absolutos que aparecem com frequência em estudos culturais. Leitores não são sempre resistentes, leituras resistentes não são sempre progressivas. Então, uma resistência seria exatamente isso. O fã está sendo resistente quando ele não escolhe um objeto que é próprio para ser para se debruçar, né? Para estudar, digamos assim. E ele está sendo resistente quando ele escolhe a maneira mais emocional, mais passional possível para admirar essa obra. Então, eu vou voltar só rapidinho. Essa é a tabela de conteúdo do livro. Caiam na Real, que é sobre sobre os kits do Shatner. Fãs apropriadores e nômades. Como os textos se tornam reais. Fãs críticos. O Conto de Fadas acabou. Gênero social, gênero narrativo, a Bela e a Fera. Rabiscando nas margens. Fãs leitores, fãs escritores. Bem-vindo à bissexualidade, Capitão Kirk. Slash e a comunidade fanfiction. Camadas de significado. Fan music videos e a poética da apropriação. Strangers No More We Sing. Não somos mais estranhos, nós agora cantamos. Música folk, cultura folk e a comunidade fã. Então, essas são as coisas principais que ele bota no livro dele. Eu não vou conseguir falar de tudo aqui, mas eu coloquei o que eu acho mais interessante e o que é mais impactante, na minha opinião. Então, a gente falou da questão do elitismo, a gente tem que falar de outra coisa também. É notável, porém, que fãs de esportes, que em sua maioria são masculinos e que atribuem grande significado a eventos reais, ao invés de ficções, possuem um status muito diferente dos fãs televisivos, que na maioria são mulheres e que fazem grande investimento em formas ficcionais e rebaixadas. A autoridade para ratificar o gosto, portanto, não recai exclusivamente em questões de classe, mas também envolve questões de gênero. Então, basicamente, ele está falando que o fã está sofrendo de duas coisas, com duas coisas, elitismo e misoginia, né? Machismo. E por isso ele é resistente, né, nesse sentido. E o Jenkins, ele tá muito interessado no fã como um apropriador, né, como a gente falou, esse fã vai apropriar, ele vai pegar essa obra e isso é meu agora, e você, emissora, você, criador, você não tem mais posse disso, isso aqui é meu. E ele também tá muito interessado no fã como ativista. Então, eu esqueci de traduzir aqui, gente, desculpa. Mas, janeiro de 1968, os estudantes da Caltech protestam o cancelamento que saiu um rumor de que iam cancelar Star Trek. E os fãs foram pra rua
para protestar. A gente não quer que isso seja cancelado. E se eu não me engano, não só protesto, mas a gente escrevendo para a emissora, falando, olha, a gente quer de volta, não sei o quê. E se eu não me engano, funcionou. Acho que foi assim que a gente conseguiu a terceira temporada, que infelizmente foi a última. E ele dá vários outros exemplos. Tem o protesto dos fãs de Twin Peaks. E eu vou... Inclusive, fizeram uma canção de protesto. Eu tive que transcrever, gente. E, infelizmente, o áudio não está tão excelente. Então, eu tentei o meu máximo. Pois é. A gente precisa falar disso também, de série sáfica sendo cancelada. Eu acho que vale a pena tentar voltar, né, o espírito de ir pra porta de emissora, falar, ei, a gente quer de volta. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês essa música, que é uma paródia com Give Peace a Chance, do John Lennon. E eles mudaram pra Give Peaks a Chance. Eu não consegui transcrever tudo, então... Harry, I'm really gonna miss this place. What? No. Everybody's talking about Agent Cooper, Audrey Horne, Children Holding Green Card, Bob Iger, here's a fact. Twin Peaks, we want it back. All we are saying, I'm a whole damn town, is give Peaks a chance. I'm Audrey Horne and I get what I want. All we are saying, damn, it's hot. Give Peaks a chance. It's almost nearly time to shuffle off the buffalo. Everybody's talking about Laura Palmer in the ground. Killer Bob still around. Next stop, ABC. Another season of TV. All we are saying, 2 wedges and 1 smoked cheese steak. All we are saying, sounds like you've been snacking on some of the local mushrooms. Is give Peaks a chance. I've got some passion running out of my nose, pal. I'm the Sultan of sentiment. Everybody's talking about Log Lady with a log. Dave Turley on his hog. David Lynch and Mark Frost. Review Peaks at any cost. All we are saying. Next stop, rocket science. Give Peaks a chance. All we are saying. Diane, I'm holding in my hand a small box of chocolate bunnies. She's dead, wrapped in plastic. Então, se eu não me engano, essa gravação deve ser ali entre 90 e 91, porque Twin Peaks foi muito curto, foram 2 temporadas. A gente teve a terceira com muita, né, por muita sorte a gente conseguiu essa terceira temporada aí, foi 2016, então demorou, mas conseguimos. E foi na época do Arquivo X da Foi também, 2016 foi quando saiu. E também teve Gilmore Girls também. Foi um inferno aquele ano. Tava todo mundo deu 30 anos, né? Vamos voltar? Então, essa coisa, né, da gente se ficar tão ligado emocionalmente com essas séries, que a gente sai na rua para exigir que as emissoras, que são executivo de produtora, de emissora, é um negócio complicadíssimo, né? Eles não estão nem aí. Não estão nem aí que a série vai ficar sem conclusão. É um relacionamento complicado, é um relacionamento resistente, né? Da nossa parte com a deles. Opa, o que eu fiz? Esse aqui também eu acho muito interessante, que é uma paródia, um pastiche de um hino religioso que a Julia Eckler, em 1982, vamos dizer alguma coisa assim, ela fez em comemoração à estreia de A Ira de Khan, que é o segundo
É o segundo filme de Star Trek. E uma coisa que... Um sentimento que estava muito naquela época na fandom de Star Trek é que Star Trek tinha morrido. Que o primeiro filme foi ruim, que ninguém gostou, que, ai meu Deus, a gente nunca mais vai ter algo bom de Star Trek. Então, ela faz esse hino falando, né, de como ela estava lá, ela estava no meio da multidão para assistir o filme, e foi lindo, foi maravilhoso. Tem, inclusive, umas coisas muito boas aqui, falando, dando umas alfinetadas na fandom de Star Wars, clássico. O que você acha, Nath? Eu boto? A música tem 3 minutos. Bota só um pedacinho, Tá o iníciozinho. só um iniciozinho. I was with the Midwest crowd who stood in line for blocks. I cheered on the Reliance end, and I shed a tear for Spock's. And we talked for 3 days running of how Khan did push his luck. And I am saved, I am saved, I am saved. For the Edict's still the way to God, Spock's still logical, of course. And we've still got full main phasers, so tell me who needs the Force. And if Buck thinks that he's the one with debonair and class, yeah, just tell him we've got Admiral Kirk, who still has a gorgeous rank. And I am born again, I am born again, proud of my ship and all her men within. And I know again, Trek fandom has been born again, thank Genesis and Meyer and the Fen. Vou parar aqui. Então, só essa coisa realmente de apropriação, que é o tema central, assim, do livro inteiro. É my ship, é a minha nave, são os meus homens. Esse senso de total propriedade, total, são meus. E um dos exemplos que ele vai a fundo, ele realmente fez uma pesquisa muito grande, principalmente com essa série dos anos 80, se eu não me engano é de 87, ou ela terminou em 87, alguma coisa assim. Vocês talvez não estejam reconhecendo quem está na sua tela neste momento, mas esse é o Ron Perl, a.k.a., né, o Hellboy. E a Lisa Hamilton, também conhecida como Sarah Connor, de O Exterminador do Futuro. Meu Deus. A minha mãe era viciada nessa série, mas eu nunca parei pra ver. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar dessa série. E Sério, a minha mãe... Eu cresci com minha mãe falando disso. E um dos escritores principais dessa série era o George R. R. Martin, de Game of Thrones. Pera, tá de sacanagem, sério. Ele não foi o criador, ele não era o criador dessa série. Mas ele tava lá, ok. Mas ele era um dos roteiristas principais. Exterminador do Futuro teve série? Só pra Sarah Connor? Legal. Eu não sabia disso, mas legal isso. E teve um problema muito sério com Bela e a Fera, que foi o fato de que eles queriam uma série que misturasse, que fosse uma mistura, que tivesse ação e aventura, mas que também tivesse romance, mas que também fosse um conto de fadas, mas que também fosse um procedural americano. Eles fizeram uma grande mistureba. E a audiência foi principalmente feminina. Principalmente feminina, que queria a realização desse romance. Óbvio. Só que a emissora ficava botando o dedo e falando, não, bota outra coisa, que não sei o quê. Não, a gente quer uma audiência mais masculina. Por algum motivo. A audiência feminina, que era uma boa audiência, tá, gente? Não era nada assim, não era uma péssima audiência.
Mas eles ficaram botando o dedo porque queriam uma audiência mais masculina, bota mais ação, bota mais aventura. Despencou a audiência feminina, a audiência masculina não cresceu. Por que será? Né? E eles cancelaram. Eles chegaram a cancelar na segunda temporada. Veio a mesma resposta, protestos, não sei o que e tal. E prometeram meia temporada, 12 episódios. Na primeira temporada no primeiro episódio dessa temporada, eles matam a Catherine, que é a personagem principal, e fazem o Vincent, que é a fera, só ir, tipo, atrás de vingança. E apresentam, se eu não me engano, uma outra personagem principal, a Diana, pra substituir a Catherine. A maior parte das pessoas odiou. Né? Por que será? Todo mundo ficou... Não todo mundo. Ele faz questão, inclusive, de dizer... Olha... Teve, menina. Aquela que ele é... Mas é a mesma. Era da mesma série. Eu sei que minha mãe também assistiu essa. Não, então, pera. Então aquele que ele é careca... Não, posso estar confundindo as coisas. Talvez tenha tido um remake e eu... Eu não sei, assim... Não, teve que era até com a... Não sei se você lembra do Smallville, a Lana Lang. Lana Lang. Eu vi era a atriz que Smallville, fez. Eu vi Smallville, assim, eu era muito nova. Mas, ok. Então teve um remake que não fez, vamos ser sinceros, não teve o mesmo impacto, aparentemente, que essa. Infelizmente. Mas, Então, e o Henry Jenkins deixa muito claro, tem gente me mandando carta falando, escuta aqui, não foi todo mundo que odiou a terceira temporada não, tá? Eu gostei. Então é isso que ele tá falando, de leituras nem sempre são resistentes. Teve gente que gostou da terceira temporada, sempre vai ter. Mas teve uma resposta emocional muito grande contra a terceira temporada, e aí cancelaram de vez. Então, eu trouxe também aqui algumas fanarts da época, que é essa coisa de, tipo, as mulheres queriam a realização, né, a conclusão desse romance que não teve. E o que você faz quando a série, o filme, o que for, se recusa a dar o que você quer? Você reescreve. Então ele começa a entrar na questão da fanfic, e ele vai dar 10 maneiras de reescrever um seriado de TV. É a questão dos vários tipos de fanfic que tem, né? E a contextualização. Você vai pegar uma cena e conectar com outra, né? No sentido de, tipo, pera, mas se isso aqui aconteceu nessa cena, o que isso significa para uma coisa que aconteceu depois? Né? Então, essa recontextualização. Expansão da linha temporal do seriado. Ele fala de fanfics que se passam antes do que é retratado na história. Então, por exemplo, ele comenta de fanfics que são sobre o Anakin Skywalker. E é muito engraçado ler isso, gente, né, sabendo o que viria depois, nos anos 90, né, e anos 2000. Então ele fala de fanfics que a premissa é, não, eu tô escrevendo sobre o Anakin Skywalker e como ele seria, quem será que ele é. E ninguém sabia. Né? Ou você pode expandir ainda mais, por exemplo, pro final, o que acontece depois do final. Ou eu mudo o final. Né? Refocalização, você presta atenção. Vamos prestar atenção nesse personagem aqui que ninguém presta atenção, esse personagem secundário aqui. Eu quero saber desse cara. Qual é desse cara aqui? Realinhamento moral. Vamos fazer uma fanfic de Star Trek que se passa no universo espelho, em que todos eles são do mal. Né? Mudança de gênero narrativo. Você injeta um gênero narrativo que normalmente não tá nessa série. Então, se você quiser que Star Trek agora vai ser um daqueles mistérios de assassinato. Alguém morreu na Enterprise e agora o Kirk e o Spock vão se tornar, né, vão essencialmente se tornar Holmes e Watson em tentar descobrir quem que matou essa pessoa na Enterprise. Crossover quando você mistura dois universos. Então, quando o Han Solo encontra o Indiana Jones.
ele dá esse exemplo do livro e eu acho muito interessante. O deslocamento de personagem, ele aí tá falando do que a gente chama hoje de universo alternativo. Então, por exemplo, se a gente quiser que os personagens de... eu não sei, de Star Trek... Vamos continuar com Star Trek. Star Trek. Então, vamos imaginar que o Kirk e o Spock agora são da era medieval, eles são 2 cavaleiros ou eles são piratas. Então, isso é um deslocamento de personagem. Personalização, customização, ele tá falando especificamente quando a autora se bota na história e vai criar a história dela. Intensificação emocional, eu acho muito curioso, porque é algo que eu noto até hoje, que certos filmes não dão o valor emocional, não dão o foco emocional que certas coisas precisam. Então o personagem passou por algo extremamente traumático, mas em 2 segundos ele tá bem, ele já tá lutando outra coisa na próxima cena. Então é parar, é falar, esse cara não tá bem, vamos deixar ele chorar, né? Então essa intensificação emocional. E a última, erotização. Injetar assuntos sensuais e sexuais em mídias, né, em obras que não tem isso. E ele não tá falando só, por exemplo, de Bela e a Fera, que é muito natural, né? Uma série que não dá essa conclusão sexual para os personagens. As fãs vão lá e colocam, porque, óbvio, vocês prometeram isso pra gente, a gente está vendo isso, e a gente vai concluir isso por nós mesmos. Mas não só isso, a gente vai ter toda a conversa que ele tem sobre Slash. Slash é exatamente como eram chamados os casais gays, né? Homem com homem na época. E, gente, só dando um contexto que demorou um tempinho para eu sacar, mas ele não usa em momento nenhum a palavra chip no livro. E a palavra chip não tinha sido inventada ainda, ia demorar mais um ano para estrear Arquivo X e a palavra chip ser inventada. Então ele fala slash. E eu gosto muito dessa frase dele. Se 90% de toda fanfiction é escrita por mulheres, como estima Camille Bacon Smith, o slash é um gênero ainda mais feminino. Conheço poucos homens que já escreveram slash, e um número apenas pouco maior que lê slash com regularidade. É fato que muitas vezes, quando eu fazia pedidos de slash zines, as editoras enviavam anotações explicando que tinham poucos leitores homens e asseguravam-me de que eu podia solicitar reembolso, caso me sentisse ofendido. A suposição disseminada entre fãs de slash de que mulheres heterossexuais, bissexuais e lésbicas podem reconhecer instintivamente o prazer de ler conteúdo erótico de homens com homens, enquanto homens héteros, bissexuais e gays não, diz muito quanto à concepção de masculinidade e o teor crítico de slash fiction. E eu acho isso fantástico. É ele pedir slash e as editoras, tipo, ei, você tá pedindo errado? Eu acho que toda essa imagem mental. E até hoje, pelo menos, eu sinto um pouco essa discrepância. Eu nunca conheci uma pessoa, tipo, na vida real. Nunca tive um amigo que senta para ler fanfic. Que dirá fanfic slash. Eu já vi gente, por exemplo, no TikTok, homem gringo falando, não, porque eu leio. E é tipo, ok, mas você tá aí no TikTok, não tá aqui falando comigo, sabe? Não é meu amigo perto. Então, pra mim ainda é uma coisa muito, muito estranha. Assim, adoro. Exatamente. Que legal, conhece 2. Não, isso é uma raridade. E eu gosto muito disso, de ver que existe, estão por aí. e nenhum preconceito, gente. Eu adoro quando a gente pode compartilhar esse hobby com mais gente. Eu escolhi aqui 4 fanarts da época, e eu gosto muito de trazer
essas imagens pra gente ver o quão diferente é das fanarts de hoje em dia. Então, aqui na esquerda superior é Kirk e Spock. Na esquerda superior, se eu não me engano, é Starsky e Hutch, que é uma série, né, de policial, que ficou bem famosa naquela época também. Aqui E tem também eles refizeram um filme há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Também teve, mas não foi muito popular, não. Mas teve. Aqui na esquerda inferior o agente da Uncle, que é o William, e o Napoleon, que teve o remake do Guy Ritchie. Eu acho que é o Guy Ritchie, que foi, na minha opinião, foi um ótimo filme, mas eu não fazia a menor ideia do que era, né? Eu assisti o filme sem saber de todo o peso histórico que essa série tem. Eu não sei como é que fãs dessa série reagiram a esse filme. Eu gostei. Eu gostei bastante. E eu acho que foi muito engraçado, porque reviveu, assim, o chip. É outra versão do chip, completamente, mas ainda é o chip. Todo mundo olhou aquilo e tipo, chip, de novo, pela segunda vez. E aqui na direita inferior é o... Eu esqueci quem são, mas eles são de Blake Seven. Eu tenho certeza que um desses é o Avon. Que, enfim, Assim, Blake Seven, gente, também é um mistério pra gente, tá? Porque Blake não Seven- foi uma coisa Blake que Seven sobreviveu. é uma coisa interessante. A gente vai falar dele mais tarde, um pouquinho mais tarde. Ele vai analisar o Slash a partir dessas 4 perspectivas, dando a opinião dele em cada um. Só que, né, pornografia feminina, nesse sentido de tipo, mulher só gosta disso porque é pornografia, é excitante. Ou uma e ele vai dar a opinião dele em cada um desses, ele não concorda com todos. Mas também tem a perspectiva de um romance andrógeno, no sentido de que são duas pessoas que são iguais. São duas pessoas iguais, então é essa fantasia da igualdade num relacionamento romântico sexual. E a fantasia da projeção, ou seja, seria que a mulher não só está se projetando em um desses homens, ou nos 2 homens, mas ela também está, tipo, projetando também tipo, eu não vou lembrar como é que ele fala exatamente disso, mas é essa fantasia da projeção. De achar 2 homens atraentes se pegando. Legal, né? Excitante. E também se projetar num desses homens. E ele também fala do desejo homossocial, que é toda aquela ideia, né, de que homens são ensinados a respeitar e amar homens, mas são ensinados a querer sexualmente mulheres, né? Então, o homossocial é você conseguir identificar isso, essa coisa que é martelada na cabeça da sociedade há milênios, dentro da literatura, dentro do cinema, dentro das obras em geral que são feitas. Então ele compara a fascinação com o slash, né, com esse olhar, né, de você conseguir identificar essas coisas homoeróticas, coisas que não necessariamente são, mas que tá tudo interligado, né? Só que da minha opinião, ele dá todas essas, ele analisa tudo isso, mas para ele, né, pro Henry Jenkins, o mais importante do slash é isso aqui. Quando eu tento explicar o slash para pessoas que não são fãs, eu normalmente faço referência a esse momento aqui em Star Trek, A Ilha de Khan, quando o Spock está morrendo e o Kirk está lá com uma parede de vidro separando os dois. Eu adoro que ele fala long time buddies, né? Os amigos de longa data. Todos os 2 estão tentando, né, alcançar um ao outro com as suas mãos pressionadas com intensidade no vidro,
tentando, de alguma forma, estabelecer esse contato físico. Os dois têm muito a falar e muito pouco tempo para conseguir expressar isso. Exato. Os dois muito a expressar, pouco tempo para falar. O Spock chama o Kirk de seu amigo, e eu adoro essa frase, eu fui e sempre serei seu amigo. Eu tenho isso na cabeça, né? rolando na minha cabeça desde que eu assisti esse filme. E essa é a maior expressão dos sentimentos deles durante a série inteira. E quase todo mundo que vê essa cena vê que tem algo ali que eles querem falar, e algo que eles querem e não podem ter, né? Não são permitidos falar. E quando eu falo para os meus fãs, para quem, né, para os meus ouvintes não fãs, slash é o que acontece quando você tira o vidro. Ou seja, simplesmente uma realização narrativa. É o próximo passo, é o passo lógico dessa promessa narrativa. E eu acho isso fantástico. Então, eu vou parar por aqui. Ele fala muito mais coisa, claro, muito mais coisa. Mas eu acho que essas são as coisas mais interessantes que ele faz. Então, a gente vai entrar rapidinho, né, agora. Rapidinho, né? Mas a gente vai entrar na Camille Bacon Smith. Ela, infelizmente, não foi tão prolífera quanto o Jenkins. O Jenkins tá aí até hoje, fazendo, assim, o que ele quer. Literalmente, se vocês forem no blog deles, ele deve ter postado alguma coisa essa semana. Esse homem posta o tempo inteiro. Eu acho que uma das últimas coisas que ele tava analisando foi K-pop. Não, ele está no K-pop agora. Exato, ele está no K-pop no momento. Ele está no K-pop. Henry Jenkins ouve K-pop. Ama K-pop, menina. Só que a Camille meio que sumiu. Ela nos deu Enterprising Women, nos deu Science Fiction Culture e deu tchau. Escreveu alguns livros fictícios, assim, ele tem um trabalho como autora realmente de ficção científica, se eu não me engano, mas não está mais aí, infelizmente. Aqui tá o trabalho dela é extenso, tá? Esse livro, são poucos livros, mas é muita coisa, tá, gente? Então tem 3 partes e ela vai ser minuciosa de uma maneira, assim, é uma riqueza de detalhes que me deixou tonta num primeiro momento. Então, quem são essas pessoas e o que fazem? Quem é essa gente toda aqui? Introdução. Estudando fandom, a comunidade de fanzines midiáticas, fanfiction e arte material. Parte 2. Uma olhada de perto da comunidade e sua arte. Treinando novas participantes. Segunda iniciação, aprendendo sobre fitas de vídeo. Lendo fanfiction. Significado visual. Transgressão. Parte 3. Transgressão e identidade. Identidade e risco. Romance homoerótico. Sofrimento e consolação, o gênero da dor, é o clássico Hurt Comfort, que, por mais incrível que pareça, gente, o Hurt Comfort tá aí há muito tempo, tá? O Hurt Comfort provavelmente tá aí há 40 anos, talvez mais. Olhando para trás, brincadeira, criatividade, narrativa. O olhar da Camille Bacon Smith é extremamente feminino, tá, gente? Ela vai botar tudo de feminino nesse trabalho. Ela está interessada em fandom como uma prática feminina. E uma das primeiras coisas que ela fala é isso. A criação dessa arte, a torção dos artefatos da cultura popular, de ícones da cultura popular, é um ato subversivo, feito por donas de casa e bibliotecárias, professoras de escola e auxiliares de introdução de dados, secretárias e professoras de literatura medieval, debaixo do nariz de seus maridos e chefes que não aprovariam, e crianças que não deveriam ser expostas a tais atos de gritante desobediência civil. Então ela chama isso de um grande roubo, né? Essa apropriação é um grande roubo que as mulheres estão fazendo debaixo do nariz de todo mundo. E eu quero só deixar muito claro que nos anos 60, tá, essas mulheres poderiam ser gravemente penalizadas pelo que elas estavam fazendo. Elas poderiam literalmente ser presas. Exato. Porque só pelo fato de descrever o que seria considerado pornografia homossexual, né? Então, isso pra ela é um negócio muito importante. A
Aqui tem algumas fotos fantásticas que ela tira. Só essa colorida que não é dela, essa colorida eu tirei do Tumblr, que eu acho uma graça. Eu quero lembrar vocês que não tinha internet. Então, assim, como que as pessoas faziam essas roupas? Elas iam várias vezes ao cinema, pegavam um bloco e no escuro do cinema faziam desenhos das roupas e faziam essas roupas. É fantástico. Então aqui a gente tem... Cadê? Essa foto aqui, a superior na esquerda, é a Devon Langzam. Ela era editora da primeira fanzine de Star Trek, Spock and Igley. Ela aí. Então, o que eu acho também muito engraçado é que ela não fala apenas fãs, ela fala male fans. Então, ela é muito... Ela martela muito essa questão de homens e mulheres e a diferença de cada um deles nesse espaço. Ela vai ser... Ela faz uma catalogagem incrível. Tá? Então, ela vai... O interesse dela é organização social. Então, ela vai criar certos termos para ela conseguir analisar isso de certa maneira. E um deles é grupos de interesse. Grupos de interesse são mais agrupamentos de círculos sociais, grupos de amigas próximas que se juntam para participar de um grupo de interesse em específico, do que um conjunto de indivíduos com os mesmos gostos. Algumas participantes se identificam primariamente com apenas um grupo durante sua vida inteira, enquanto outras podem participar de vários ou mudar de grupo para grupo ou subgrupo dentro da estrutura interligada. Então a gente tem fandom e a gente tem essa coisa, né? A gente tem fandom e dentro do fandom a gente tem outra fandom e dentro dessa fandom tem outra fandom. Então ela, para poder se organizar, ela usa esse termo grupos de interesse. Então aqui o que eu estou representando, né, são os grupos sociais, e alguns grupos sociais têm pessoas que participam de outro grupo social. Então esses grupos se interligam, são redes de relacionamentos, no sentido de tipo, você tem a fita do episódio tal de Os Profissionais? Não. Deixa eu perguntar para aquela pessoa ali, talvez ela tenha. E era assim, gente. Você conseguia assistir os episódios. Era assim que você conseguia entrar em alguma coisa depois que ela já passou na TV. Né? Era através dessa troca. E ela vai falar das convenções, principalmente das convenções, como esse lugar, como esse evento social. Esse é um dos eventos sociais principais, é onde os grupos sociais todos se encontram e tem trocas. Mas ela também vai falar depois, e eu vou mostrar uma foto muito linda, das festas de casa, né? Então, a Camille Bacon-Smith, ela tá fazendo uma etnografia muito detalhada, muito completa. Mas uma das coisas que ela fala do ambiente da convenção é que o ambiente da convenção, ele é claramente dividido. Enquanto pessoas que fazem, por exemplo, cosplay, que não era chamado de cosplay ainda, mas as pessoas que fazem fantasia estão mais assim num pé de igualdade, se respeitam muito, existem áreas numa convenção que são muito hostis a mulheres. E ela vai falar da experiência dela com isso. Quando entrei em salas de convenções reservadas para jogos, encontrei uma forte resistência. A maior parte dos homens na sala pararam seus jogos e me encararam até que eu saísse. Em 2 ocasiões, quando tentei fazer perguntas, ninguém quis falar comigo. E fui recebida com uma agressão velada com humor. Quando a fotógrafa Stephanie Hall e eu estávamos tirando fotos espontâneas de elevadores lotados, um dos gamers, vestido de ninja, que havia dirigido aquela agressão velada a mim mais cedo, me pegou pela garganta, me jogou contra a parede e acertou a parede ao lado da minha cabeça com uma espada de madeira. Eu estava aterrorizado, mas ri como se estivesse participando da brincadeira e instruí Stephanie a tirar rapidamente uma foto. O gamer me largou, fez uma mesura e saiu andando. Isso provavelmente, gente, nos anos 80. Então, mostra muito da hostilidade e da separação em relação ao fã homem e a fã mulher. Então,
ela deixa muito claro essa questão de, tipo, por mais que os homens tenham essa impressão, não tem mulher nerd, não tem mulher fã, ou ela diz que faz uma pesquisa rápida, assim, com os homens. A foto, eu não vi a foto não está no livro. Ela não botou a foto no livro. Então, e ela faz perguntas, né? Uma dessas perguntas, eu acho que o que você acha das mulheres que estão aqui, provavelmente, e a maioria dos homens que ela entrevista falam: ah, não, todas as mulheres que estão aqui devem ser namorada de alguém, irmã de alguém, mãe de alguém, ou devem estar atrás de homem. E eu acho isso muito relevante ainda, né? Com toda a questão do Gamergate e, enfim, toda a hostilidade à mulher em geral que a gente está vendo hoje em dia. Mas voltando, ela também fala da festa, né, dentro de casa, né, já que as convenções são tão hostis, ou podem ser tão hostis, o evento social principal das mulheres são as festas em casa. Então, como vocês podem ver aqui, a maioria aqui é mulher, e os poucos homens são os atores de Star Trek. Então, aqui a gente tá vendo o ator que faz o Scotty, o ator que faz O Solo. O Solo, exato, que é o nosso querido... Esqueci o nome dele total. Tem a atriz que faz a Uhura aqui, eu acho que eu não botei a foto. Tem o Leonard Nimoy, tem uma foto linda do Leonard Nimoy, da Uhura e da ai, meu Deus. Leonard Nimoy e Nichelle Nichols brincando, tipo, no sofá, sabe? Tipo, fazendo cosquinha um no outro. Era um momento completamente diferente, gente. Era um momento em que essas pessoas não eram necessariamente celebridades, ou ainda não eram, ou quando ainda se podia fazer esse tipo de coisa. Ei, a gente vai ter uma festa na casa de não sei quem, você pode vir? E eles iam. Então, ela vai descrever com muito carinho e com muita precisão essas festas, essas atividades. Ela vai na casa das pessoas e ela vai descrever: o quarto de fulana é assim. Ela não é uma mulher que sabe, ela é uma mulher, apesar da gente ouvir que o fã de ficção científica é um imbecil, que não sei o que dizer lá, que só gosta de ver TV, essa mulher é uma doutora. Essa mulher, ela tem PhD em não sei o quê. Essa mulher é bibliotecária, ela lê um bando de clássico. E o quarto dela é assim, ela tem um filho, enfim, ela vai destrinchar todos esses estereótipos e mostrar, tipo, olha, são pessoas de verdade. Não é um estereótipo aí que você tem na sua cabeça. E aqui, de novo, uma mostra do quanto ela cataloga. Isso aqui é o que você pode achar nas fanzines. E ela ela tem um detalhe, assim, ela usa detalhes de uma maneira incrível. Vou mostrar aqui rapidinho. E aí tem a arte material. Então você vai ver vídeo arte, quadros, fantasias, fotografias, fanzines, e ela vai catalogar tudo. Uma das coisas que mais me fascinaram no livro dela foi uma comparação que ela faz com as colchas de retalho. Ela pega duas teóricas, a Carol Gilligan, que é filósofa e psicóloga, que vai falar isso aqui sobre homens que escrevem, né? Eu posso passar depois para vocês esses aliás, pode passar o livro, né? Só acessar o livro vai estar lá. Exato. E eu posso passar as fotos, o screenshot depois, se você quiser. Então, a Carol Gilligan, ela vai falar: para os homens, a segurança é percebida na separação, em superar e se afastar da massa na pirâmide hierárquica. Podemos ver esse mito da separação na interpretação da literatura com o estabelecimento de um cânone, baseado não na relação entre as obras, mas no julgamento estético que as destaca acima das outras expressões literárias de seu tempo. Então ela pega
essa frase da Gilligan, e depois ela pega a Elaine Showalter, que é uma crítica literária americana, que vai comparar a escrita feminina com uma colcha de retalhos. No sentido de que, no sentido de que as mulheres que criavam colchas de retalhos, elas faziam isso. Hoje em dia a gente pode ver isso e falar, caramba, isso é uma arte. Mas no momento em que elas estavam criando, elas não estavam pensando nisso como arte. Elas estavam pensando nisso com uma necessidade, com uma utilidade e com uma maneira de trabalhar dentro da comunidade. Então, ela pega essa comparação que tá na literatura, que a Showalter usa para literatura feminina, e ela aplica na fanfic. Mulheres que escrevem fanfiction, assim como as mulheres que escreviam romances góticos em 1850, valorizam sua habilidade de escrita, mas não colocam ênfase no conceito de auteur, como criadoras solitárias de uma obra de arte esteticamente única. Na comunidade de fãs, ficção cria comunidade. Muitos escritores contribuem com suas obras por obrigação social, para adicionar a discussão, para se comunicar com outros fãs. A criatividade não está em como a escritora quebra com a tradição da comunidade, mas como ela usa a linguagem do grupo para esclarecer a verdade que elas almejam comunicar. Então eu acho isso muito interessante. Ela vai ter vários outros conceitos, como a história árvore, que ela pega uma fanfic, né, que a autora dessa fanfic abriu para outras pessoas escreverem dentro da fanfic. Então, se você quiser fazer uma fanfic da fanfic, essa pessoa liberou. Então, ela fala dessa árvore, né? E eu acho isso interessante, para pensar que até hoje a gente tem histórias árvore, né? No sentido de que sempre tem aquela fanfic que a gente... Caramba, aquela fanfic foi muito incrível. Então, vamos fazer uma parecida, vamos fazer 5.000 fanfics que se passam num café, né? E a gente lê assim, tá ótimo. Né? Não tem essa coisa de... Não, pera, eu cansei de fanfic que se passa em café, né? Essa daqui é a melhor fanfic de café e é só essa que você precisa ler, sabe? Não é assim que funciona, a gente vai ler o que tiver. Então, é muito isso. E ela fala exatamente, café em Londres com hairstyle. Exatamente isso. Nossa, songfic. Meu Deus, war flashbacks. Quando o fiction.net Gente, eu escrevi songfic songfic. em 2007, 2006, tá? por aí. Só pra dizer. Então, ela vai analisar um acontecimento na fandom de Blake Seven. E eu só botei aqui os vários nomes que essa treta tem, porque eu adoro. A gente dá nomes fantásticos, né? Então, seria a guerra de Blake Seven, as controvérsias de fã, a controvérsia, a desavença e as guerras de Slash de Blake Seven. O que é Blake Seven, gente? Blake Seven era uma série que foi, assim, do final dos anos 70 até o início dos anos 80, mais ou menos. E ela era britânica. E, assim, ela era menor do que Doctor Who. Ela era menor do que Doctor Who. E você conseguir assistir Blake Seven nos Estados Unidos era difícil. Era muito difícil. Era um grupo muito específico que tinha os VHS, porque só passava na Inglaterra. E, então, a fandom que se formou nos Estados Unidos era muito pequena. E um dos atores, que é o Paul Darrow, que é esse aqui, ele decidiu que queria que os fãs fossem amigos dele. Então, ele aparecia nas convenções e tal, eram convenções pequenas, tinha esse espaço. Ele começou a se relacionar socialmente com os fãs. E aconteceu tudo ao mesmo tempo, eu diria, né? Então, a série começou a passar na TV americana, a fandom cresceu, inchou, ficou impossível lidar, né? No sentido de que mudou. Foi como a Nath falou. As coisas mudam. E foi muito difícil para a fandom, para quem já estava lá, foi muito difícil essa mudança de, tipo, somos um grupo pequeno, exclusivo, para, de repente, nós somos um grupo imenso.
Então, isso foi parte, né, da treta. Mas a outra treta foi que o ator que faz o Paul Darrell, ele faz um personagem chamado Avon. E ele descobre que pessoas próximas dele estão escrevendo fanfic / do Avon com outro cara. Ele acha isso um absurdo e dá na telha de falar, não, vocês estão excomungados. Vocês não são mais do meu círculo de amigos e vocês não são mais da fandom. Enfim, isso deu muita treta. E o que ela fala sobre isso eu acho também muito interessante, eu acho muito apropriado para agora, que é o fato de que o intérprete de uma série, ele precisa saber que ele é ao mesmo tempo produto e material bruto para arte. Se ele não aceitar isso, o fato de que ele é um produto, o fato de que ele vai ser objetificado, ele não vai conseguir ter uma relação saudável com o fandom. Então é melhor ele nem tentar. Então, eu acho muito interessante essa conversa para conversas, por exemplo, com RPF. Porque, mesmo assim, tipo, isso aqui não era RPF, era o personagem dele. Mas ele estava... Se fosse, ele ia surtar. Exatamente. Ele estava tão identificado com esse personagem que ele surtou e não gostou disso. Então, esse é um dos casos que ela fala no livro. E só para terminar, eu gostaria de falar dessas duas pessoas muito importantes que ela comenta, que é aqui na esquerda é a Jacqueline Lichtenberg, que, desculpa gente, eu esqueci de escrever o nome dela, e a Shirley Maevsky. E essas duas, a Jacqueline foi fundadora do Welcome Meeting, que seria um comitê de boas-vindas, e a Shirley, ela era uma das participantes mais ativas desse grupo. E o que esse grupo fazia, gente? Esse grupo conectava todos os fãs que elas podiam de Star Trek. Elas tinham uma central, você mandava cartas para essa central falando: meus pais não me entendem, meu marido acha que eu sou esquisita, não tem absolutamente ninguém que eu possa falar sobre Star Trek, me ajuda. E elas falavam: não, peraí, você não tá sozinha não. Iam nos arquivos delas, encontravam alguém perto de você e falavam: ei, tem essa pessoa aqui, tem essa pessoa aqui. E conectavam, faziam uma rede de conexão. E assim, não era só os Estados Unidos. Elas tinham como é que é? Elas tinham representantes desse grupo, por exemplo, na Austrália. Foi longe. Exatamente, na Austrália. Isso tudo por carta. Uma das coisas fantásticas desse grupo, na minha opinião, é que eles estavam em contato com o criador de Star Trek e com a emissora. Elas faziam essa ponte. Sem ser um fã-clube oficial, né, que normalmente pede dinheiro e não sei o que, não. Elas eram completamente sem fins lucrativos e neutras. Elas não entravam em treta de fã. A gente não tá aqui pra tomar o lado de ninguém. Se você gosta de Slash, se você não gosta de Slash, a gente não vai entrar nesse assunto. Então, elas estavam ali apenas pra promover essa conexão. Então, uma coisa que hoje em dia a gente meio que... Eu não vou dizer que a gente não valoriza, mas que a gente vê com muito mais naturalidade por causa da internet. Essas pessoas faziam através de cartas e através de uma central que tinha arquivos e documentos, né? A Jacqueline tá viva até hoje, ela tem, se eu não me engano, 84 anos. A Shirley, infelizmente, ela morreu em 2004. E ela, já na época, tipo, nos anos 80, ela era chamada de Vovó Trek. Ela nasceu em 1920, então quando estreou Star Trek, em 67, ela já estava nos seus 40 anos. Então, e ela era extremamente ativa. Ela era mentora, então existia esse conceito de ser mentora de uma fã mais nova, de introduzir uma pessoa mais nova para esse meio de fã. E eu queria só terminar com isso, porque eu acho lindo isso, essa coisa da conexão que
que no final das contas é o que move a gente, né? Então, obrigada, gente. Rapidinho, é só seriam as correspondências delas, né? Então, obrigada, gente, por me receber. Eu espero que tenha sido bom. Eu espero que tenha dado. Obrigada, Jo. Foi incrível. Obrigada. Era exatamente o que eu queria. Gente, alguém quer fazer uma pergunta pra Jo? Podem fazer perguntas, fiquem à Um vontade. momento. Obrigada, gente. Opa. Pode falar, Amanda. Pode falar, Amanda. Olá, boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada e a minha dúvida é a questão do Star Trek é o primeiro registro que a gente vai ter dessa mobilização de fãs criando histórias alternativas à série canônica, digamos assim? Essa é uma pergunta. Capiciosa. Essa é uma pergunta, como dizer, polêmica, né? A gente normalmente fala que foi Star Trek, mas existem versões, assim. Por exemplo, de o que você vai considerar, né, como isso. Porque já tinham histórias, por exemplo, de Sherlock Holmes, já tinham histórias de Jane Austen, mas em relação à série, a gente tem uma briga aí entre Star Trek e o Agente da Uncle. Tem gente que afirma que a primeira foi uma fanzine de O Agente da Uncle. Mas assim, é inegável que quem realmente popularizou tudo foi Star Trek. Tipo, 90% das coisas que você vê hoje em dia em fanfic veio de Star Trek. Sabe? Então, assim... Mary Sue é de Star Trek. Star Trek. Sex Pollen, Star Trek. Fuck or Die, Star Trek. Se a gente começar a fazer aquele lista do que é Star Trek, é mais fácil dizer o que não é Star Trek do que é Star Trek. Então, assim, Star Trek e fandom é tão interligado que você não consegue, às vezes, sei lá, desunir, né? Não sei se a Joana concorda comigo em relação a isso. Por mais que eu ache importante falar, a gente da Uncle também tem um pedaço aí, né? O que ficou foi Star Trek. Sim. Achei incrível isso do Star Trek, porque realmente eu tenho 23 anos e eu peguei mais a fase dos fanfictions do One Direction, né, do Fifth Harmony. Eu não fazia ideia que tinha assim fanfictions de Star Trek, então incrível, gente. É um mundo. É um mundo muito diferente, assim. Vou até procurar pra dar uma lida. Eu gostaria muito de fazer uma pesquisa mais a fundo em questão de fanfic de banda. O Jenkins, ele chega a comentar sobre fanzine e sobre a fandom de banda e de música, mas ele separa. Ele bota música de um lado e TV, mídia, filme do outro e não mistura. Mas isso acontece porque o início do fandom de música é muito diferente do de mídia. Se você pegar, por exemplo, o Mark Duffy, aquele de Understanding Fandom, lembra dele? Uhum. Então, ele é de fandom de música. Ele estuda fandom de música. E ele fala que a origem é muito diferente do de mídia pro de música. Por isso que o Jenks também pega por isso. Pode falar, Max. Não, nada. É que eu achei interessante isso que foi falado no iniciozinho, né? Dessa sexualização da group, né? Dessa adolescente que é fã, né? Uhum. Ele fala muito dessa discrepância, né? O fã homem, ou ele é engraçado, olha só esse pateta aí que não sabe ter uma conversa, ele é todo esquisitinho, haha, tadinho, ou ele é um maníaco que mata as pessoas. E a mulher fã, ou ela é a groupie, extremamente erotizada e sexualizada, ou ela é gorda e velha e estranha. Essas são os dois extremos. As duas possibilidades. Alguém mais tem alguma pergunta, comentário?
Não? Tá, então eu vou encerrar aqui a gravação.